Chamamos de campo elétrico uma região do espaço sob a influência de uma carga pontiforme Q, onde uma carga de prova Qzinho nela colocada ficará sujeita a uma força de natureza elétrica. Para fins didáticos, vamos comparar o campo elétrico com o campo gravitacional. Por exemplo, a Terra gera ao seu redor um campo de natureza gravitacional. Qualquer corpo massivo colocado numa região do espaço sob a influência desse campo ficará sujeito a uma força de natureza gravitacional, uma força chamada força-peso, que tem como intensidade a massa desse corpo vezes o campo gravitacional, ou seja, P igual a m vezes g. Analogamente, considere um campo elétrico gerado por uma carga pontiforme Q. Uma carga de prova Qzinho colocada numa região do espaço sob influência desse campo elétrico ficará sujeita a uma força de natureza elétrica que tem como intensidade a quantidade de carga desse corpo de prova vezes o campo elétrico. Algo muito parecido com a força gravitacional. Observe que, assim como a força gravitacional, a força elétrica também é uma força de campo, ou seja, uma força que atua à distância sem que haja contato entre os corpos. Dessa forma, o campo elétrico funciona como um transmissor desta força elétrica à distância. Diferentemente da força-peso, da força de atração gravitacional, que é sempre vertical para baixo, a força elétrica vai depender da carga de prova. A direção do campo e da força serão sempre as mesmas, mas o sentido da força vai depender do sinal da carga Q de prova. Se a carga Q for uma carga positiva, o campo e a força terão a mesma direção e mesmo sentido. Mas, se a carga de prova Qzinho for negativa, a direção será a mesma, mas o sentido da força e do campo serão opostos. Bom, pessoal, agora que a gente viu um pouquinho sobre as características do vetor campo elétrico, vamos lá para o quadro para a gente aplicar isso aí no exercício e ver como é que fica. Vem comigo? Bom, então retomando aqui, a força de interação da carga de prova Qzinho com o campo vai ter uma intensidade dada por Fe igual ao módulo da carga de prova vezes o campo elétrico, muito parecido, como dissemos, com a força de interação gravitacional. Então aqui eu tenho interação de massa com o campo, aqui eu tenho uma interação de carga com o campo. Então é aquela analogia que nós fizemos do campo gravitacional e o campo elétrico, ela é bastante interessante por conta dessa regularidade, dessa semelhança entre a força elétrica e a força peso, a força de interação gravitacional. Quanto à direção do vetor força e do vetor campo elétrico, eles são sempre iguais. Então o F e o E têm mesma direção, ou seja, o vetor campo elétrico e a força de interação elétrica têm a mesma direção. Porém, o sentido vai depender do sinal da carga de prova. Se a carga de prova for positiva, então o sentido da força e do campo também serão os mesmos. Mas, se a carga de prova for negativa, então os sentidos serão opostos. Vejam aqui que o vetor campo elétrico é para a direita, a força também é para a direita porque a carga de prova é positiva. Aqui, no outro exemplo, o campo elétrico é para a direita, a força elétrica é para a esquerda porque a carga de prova é negativa. Então, o sentido sempre vai ser verificado pelo sinal da carga de prova Qzinho. Um exemplo, então, num ponto no espaço em que atua um campo elétrico, o vetor campo elétrico tem direção horizontal, sentido para a direita, sentido da direita para a esquerda, e uma intensidade 10⁵. Então, nosso E, 10⁵, Newton por Coulomb, a unidade de medida do campo elétrico. Tá? Esse campo elétrico, num ponto, ele é da direita para a esquerda. Ok? Então, ele é para cá, da direita para a esquerda. Esse é o nosso E. Coloca-se nesse ponto uma carga pontiforme de menos 2 microcoulomb. Então aqui nosso Qzinho vai ser menos 2 vezes 10⁻⁶ coulomb. Lembra que a gente tem que trocar esse microcoulomb
por 10 a menos 6, tá? Determina a intensidade, direção e sentido da força que atua na carga. Bom, a direção vai ser horizontal também e o sentido vai ser oposto, porque a carga ela é negativa. Então já posso representar aqui essa força. Essa força ela é para a direita, porque eu tenho aí uma carga pontiforme de prova negativa. Qual que é a intensidade dessa força? Então o F E, força elétrica, igual ao módulo da carga de prova vezes o campo elétrico. E, portanto, essa força vai ter uma intensidade de 2 vezes 10 a menos 6 vezes 10 a quinta. Ou seja, essa força vai ter uma intensidade de 2 vezes 10 a menos 1 newton, ou eu posso dizer que essa força tem uma intensidade de 0,2 newtons. Nosso segundo problema, uma partícula de massa 4 gramas e carga Qzinho foi colocada no ponto A de um campo elétrico onde o vetor é vertical ascendente. Então eu tenho aqui um campo elétrico num ponto A que é vertical para cima, o nosso campo elétrico, ok? E eu tenho aqui uma partícula que tem uma massa de 4 gramas. Sendo G 10 metros por segundo, então eu tenho G aqui, o campo gravitacional 10 metros por segundo ao quadrado. Então se eu soltar essa partícula ela tende a cair por atração gravitacional. Acontece que eu quero essa carga, essa partícula em equilíbrio. Então eu preciso de uma força que seja também ascendente, uma força elétrica, tá? Atuando nessa partícula para que essa partícula fique em equilíbrio. Tá? Então a força elétrica para essa partícula estar em equilíbrio tem que ser igual ao peso dessa partícula. Se isso acontecer, eu tenho que essa partícula vai ficar em equilíbrio, ou seja, ela fica suspensa no ar. Tá? Então, quanto que vale a nossa força elétrica? Nossa força elétrica vai ser igual ao peso, portanto ela é igual a m vezes g. Então essa força elétrica vai ser 4 vezes 10 a menos 3, porque aqui está em grama, eu preciso para transformar para quilograma, ok? Lembra que eu tenho que usar unidades padrão SI, vezes o G, que é 10. Portanto, essa força elétrica ela vai ser 4 vezes 10 a menos 2 newtons. Ou seja, para manter suspensa no ar uma partícula de massa 4 gramas, eu preciso de uma força elétrica vertical para cima com intensidade de 4 vezes 10 a menos 2. Se o campo naquela região vale 8 vezes 10 a quinta, quanto vale a nossa carga? Então, a força é igual ao módulo da carga vezes o campo. Portanto, 4 vezes 10 a menos 2 é igual a Q vezes 8, 10 a quinta. Nosso Q, portanto, vai ser 4 vezes 10 a menos 2, 8 vezes 10 a quinta. Então, aqui vai dar 0,5 vezes 10 a menos 7. Passo o 5 para cima, trocando o sinal, né? 4 vezes 10 a menos 2 vezes 10 a menos 5. Vou somar os expoentes, menos 2 mais menos 5, menos 7. Eu posso então dizer que essa carga é 5 vezes 10 a menos 8 coulombs. Ok? E essa carga é uma carga positiva, por quê? O campo elétrico ele é ascendente, ou seja, ele é para cima. A força elétrica que eu preciso também é para cima. Então lembra que o campo, o sentido do campo e da força só vão ser iguais se a carga de prova for positiva. Então essa carga é uma carga positiva. Bom, pessoal, então essa foi a nossa primeira parte do campo elétrico. Nós vimos basicamente o vetor campo elétrico, a relação da força elétrica sobre uma carga colocada numa carga de prova colocada nesse campo elétrico. Na próxima aula a gente vai continuar, vamos falar da carga geradora do campo elétrico. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.